E a nossa entrevistada de hoje é a professora Solange Ximenes. Ela é doutora em Educação e diretora do Instituto de Ciências da Educação da UFOPA, a Universidade Federal do Oeste Paraense. Boa noite, professora. Boa noite. Um prazer recebê-la e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu. Professora, a senhora é santarena original, né? Sim, sou santarena, mas tenho uma origem nordestina, né? Meus pais são cearenses, meu pai é de Frecheirinha e minha mãe é do Crato, no Ceará, mas se conheceram aqui em Santarém. E a senhora já nasceu aqui? Já nasci aqui em Santarém. Muito interessante. Quais as qualidades que a senhora enxerga em Santarém, professora? Eu vejo Santarém uma cidade muito bonita, né? Tem uma natureza exuberante, acho que isso é um consenso. Um povo maravilhoso também, um povo muito bonito, um povo muito hospitaleiro. Então, uma cidade maravilhosa. A senhora é casada com o fisioterapeuta Jonas Silva, né? E mãe de 2 filhos. Isso, eu costumo dizer que o Jonas é o melhor fisioterapeuta da região. Me desculpe, mas eu vou aproveitar e fazer a propaganda. E sim, mãe do Davi e do Daniel, né? São assim os amores da nossa... Davi e Daniel tem quantos anos? O Daniel tem 11 e o Davi tem 3 anos. Eles foram assim muito bem planejados, né? Dentro de toda a vida de trabalho que nós tínhamos, de viagens e tudo, então vieram no tempo certo. Como é assim que a senhora vê essa sociedade consumista hoje, na sua opinião, como mãe? Está mais difícil para a família educar hoje, não? Se eu for comparar com o meu tempo de menina, né, eu venho de uma família de pessoas trabalhadoras e nós tivemos que priorizar algumas coisas e meus pais, graças a Deus, tiveram, embora não tivessem muito estudo, tiveram a consciência de que era preciso priorizar a educação. Hoje em dia a gente tem que trabalhar com esse equilíbrio, né, tentar dar esse equilíbrio, dar algumas prioridades, dizer para os filhos o que de fato é importante numa família, na formação humana que eles devem ter, todavia não dá para deixá-los a par do que acontece na sociedade. Então, eu entendo que o consumismo ele deve ser freado, né? Na medida em que a pessoa, ao consumir, perde a noção de que ela é também humano, da noção de que ela precisa aprender a partilhar as coisas com os outros. Então, eu acho que na relação com os filhos a gente tem que aprender a ter esse equilíbrio. Outro dia no Parlamento Federal aprovou-se, está um debate sobre lei, não se aprovou não, era um debate sobre a lei de se pode bater ou não nas crianças, né? O que a senhora acha sobre isso? Essa costuma ser uma questão polêmica, porque a nossa criação, eu peguei palmada, né? Então a nossa criação, e nós tendemos a repetir aquilo que se faz conosco, indica, né, que esse é um meio correto de se corrigir algumas atitudes erradas dos nossos filhos. Todavia, ao longo do tempo, a gente vem percebendo que a violência, né, tanto física quanto psicológica, ela pode deixar traumas, né? Embora nós digamos que não ficamos traumatizados, ainda assim muitas crianças relatam pais que perderam o controle, né? Situações em que os pais perderam o controle e que foram vitimizadas, né, por essa questão da violência. Então o conselho é sempre agir com bom senso e nós entendemos isso que as teorias pedagógicas recomendam, que você procure mostrar, que você dialogue, que você indique para o seu filho onde ele errou, onde ele pode melhorar, e existem inúmeras outras formas de se dar uma punição, de se fazer um castigo, que não necessariamente o físico. Então você tira o videogame, tirar o videogame aí é um... dói mais do que dar uma palmada, né? Então coisa assim que a gente vai também aprendendo com o cotidiano. Então você dá algumas punições, mas não necessariamente físicas. A senhora foi agraciada com uma homenagem pelo Conselho da Mulher Empresária, que é um órgão da Associação Comercial Empresarial de Santarém. A senhora foi homenageada como um exemplo, né, na educação santarena. Um exemplo de mulher na educação santarena. Esse título a senhora recebeu na quinta-feira passada, no Dia Internacional da Mulher. E o que representa esse título para a senhora? Bom, em primeiro lugar, me honrou muito, né, tanto a mim quanto as outras homenageadas, o fato de termos sido reconhecidas pela sociedade, né? Então a Associação Comercial é uma entidade séria e o fato de ter nos concedido essa homenagem não veio à toa. Ela representa, na verdade, a consolidação do trabalho que todas nós estamos desenvolvendo na sociedade. É muito importante que esse trabalho seja visto, né? Então ficamos assim muito felizes, a festa muito bonita, né? Então para nós foi realmente uma honra ser lembradas no
nesse dia que representa um dia muito importante para todas as mulheres. E falando em mulher, como é que está o espaço da mulher no mercado de trabalho hoje? Conquistou-se mais espaço? Eu entendo que sim, todavia a gente acaba sendo penalizada, porque eu costumo dizer assim, a mulher saiu para o mercado de trabalho e não fez acordo com ninguém. Então a gente foi trabalhar, mas continuou com as obrigações domésticas, nós continuamos com a responsabilidade por educar, ou se não educar completamente, mas pelo menos conduzir a educação, a formação dos nossos filhos, cuidar da casa. Então, na medida em que nós ganhamos espaço no mercado de trabalho, nós nos sobrecarregamos de responsabilidade. Isso nos deixa um peso e muitas vezes uma culpa. Tem muitas mulheres que não conseguem conciliar. E eu digo assim, que a gente concilia porque a gente tem o apoio da família também. Então é a mãe que está aposentada, é o pai que está aposentado, que acaba assumindo um pouco essa função de pais dos nossos filhos, de cuidadores também dos nossos filhos. São outras mulheres que muitas vezes nós colocamos dentro de casa para dar o suporte que nós necessitamos e elas, por sua vez, deixam a casa delas também, né, para cuidar da nossa. Então, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio nessa relação da mulher com o mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem que ir até um limite, todavia eu acho que a nossa responsabilidade na sociedade ainda é muito grande. A sociedade depende muito da mulher, da força da mulher, do equilíbrio da mulher, para que a sociedade se sustente, porque se nós perdermos essa nossa sensibilidade, essa nossa alegria natural, eu entendo que se a sociedade se brutalizar, nós voltaremos à Idade da Pedra, nós voltaremos, entendeu? Um período pré-histórico que não é conveniente no momento. Então acho que é importante a mulher continuar exercendo esse seu papel de equilibradora dessa sociedade, e que é um papel muito importante. A mulher vem alcançando um espaço muito grande, inclusive a nível de poder governamental. Hoje a nossa presidente do Brasil é uma mulher, né? Ela esteve visitando agora recentemente a presidente da Alemanha, que é uma mulher, a prefeita de Santarém é uma mulher, a ex-governadora do estado era uma mulher. Está vendo assim o futuro, será que o futuro do poder pertence às mulheres? Não sei se isso é pretensão das mulheres conquistarem todos os espaços, conquistarem o poder. E talvez eu acho assim que elas nem precisam provar isso. É um caminho natural, pela saída mesmo, isso que eu falei. A mulher saiu para o mercado de trabalho, uma conquista natural que é possível a todo ser humano. Mas eu entendo que talvez a mulher esteja conseguindo algum destaque na sociedade por características que são bem femininas mesmo. Por competência também. Competência, organização, senso de praticidade que as mulheres têm. Imagine, cuidar da casa, marido, filhos, profissão. As mulheres conseguem ser organizadas. Desculpe, mas algumas pessoas dizem que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? E as mulheres já têm essa característica. Então, talvez por isso elas consigam ser reconhecidas, porque são capazes de equilibrar todos esses eixos. A senhora acha que o machismo ainda é uma sociedade machista ainda? Acho. Isso está muito presente. Talvez por isso as mulheres precisem provar o tempo todo que são capazes. Tem alguns espaços em que a presença do homem é majoritária. Você vê na própria Câmara, no próprio Senado, a quantidade de mulheres. A gente talvez tenha alguns espaços na academia em que a mulher consegue ser destaque. Por exemplo, nas áreas das ciências humanas, as mulheres, na sua maioria, são destaque. Todavia, na área das exatas, a gente ainda tem que vencer barreiras. Então, isso é um aspecto que precisa ser avançado. Nós temos aí pessoas, mulheres, assistindo o programa, que estão desempregadas, que estão numa situação, às vezes até ela e o marido desempregada, famílias que estão beirando assim até o desespero. O que a senhora teria para dizer para essa pessoa hoje? Olha, eu entendo que toda pessoa tem um talento. No mundo que nós vivemos hoje, eu creio que há espaço para todo mundo. Se você sabe fazer uma coisa e sabe fazer bem feito, invista naquilo. Se não sabe fazer nada que você considere bem feito, se qualifique, que eu acho que é o caminho. Se você está qualificado, certamente você vai encontrar uma brecha, um nicho no mercado que certamente você vai conseguir se recolocar. Isso é fundamental, tanto para homens quanto para mulheres.